Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Poder tomar assento, obrigado. Seja Deus glorificado. Aleluia, Deus. Seja Deus exaltado por esta oportunidade de podermos estar aqui para bendizê-lo, para enaltecê-lo, para magnificar o seu santo nome, para louvá-lo como assim já o fizemos. E foi-nos dado esta noite uma oportunidade para trazer-lhes uma palavra da parte de Deus. Eu creio que Deus tem algo a falar conosco. Quantos creem que aqui está a palavra? E esta é a palavra de Deus. Então vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E a palavra de Deus que o Senhor me concede da sua parte para compartilhar com os irmãos está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Enquanto você localiza, eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão ao vosso pastor Éder, que não pude estar, teve que atender alguma agenda, e nos formulou o convite para que estivéssemos nesta noite aqui. Quero deixar aqui registrada a minha gratidão a ele, minha gratidão a cada um dos presbíteros que tem nos recebido e a cada um dos irmãos, de uma forma calorosa. Queridos, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Eu sei que os irmãos já receberam uma porção. A escola funciona de domingo também aqui, escola dominical, não é isso? Foi tratado hoje sobre a chamada profética de Samuel. E eu quero falar algo da parte de Deus, com base neste capítulo 3, nesta chamada. Eu quero intitular a mensagem nesta noite sobre os fundamentos da nossa chamada em Deus. Os fundamentos da nossa chamada em Deus. E neste capítulo de número 3, a palavra do Senhor irá nos informar no versículo de número 1. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começava a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Capítulo 7, por bondade. Versículo de número 12. A palavra do Senhor nos orienta: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, eu quero por alguns instantes chamar a atenção dos irmãos para três expressões que na leitura em que fizemos a Bíblia registra. A primeira expressão: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A segunda é a expressão: a palavra era rara. E a terceira, Ebenezer. Estes são os três fundamentos que
que compõe, que dá estrutura à nossa chamada diante de Deus. Aprove a Deus aplicar esses 3 fundamentos no nosso entendimento, para que venhamos exercitar a sua chamada em nossas vidas, firmar a nossa chamada, essa chamada de Deus para nossas vidas, nestes 3 pináculos, nesses 3 fundamentos, assim como Samuel estruturou a sua chamada profética. Lâmpada acesa, raridade de Deus e Ebenezer. Vou repetir: lâmpada acesa, raridade de Deus e Ebenezer. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmãos, dispensa comentários sobre o contexto histórico e de circunstância em que Deus chama este moço que aproximadamente quando ouve a voz de Deus, ele está com 12 anos de idade, segundo o relato histórico. E a palavra de Deus está nos informando que Deus fez ouvir a sua voz no tabernáculo. E quando Deus fez ouvir a sua voz, foi chamando pelo nome de Samuel, um moço, este rapaz, que ora falei, de 12 anos, que servia a Eli, o sumo sacerdote. Este moço que estava ali servindo, pois o mesmo havia sido dedicado a Deus, era um nazireu de nascença. A sua mãe, estéril, rogou a Deus, pedir a Deus um filho, que Deus lhe desse um filho, e na medida em que Deus lhe atendesse o pedido, na medida que Deus atendesse a sua oração, ela daria este varão para ser dedicado exclusivamente à obra de Deus. E ela faz um pacto com Deus, dizendo que ele seria nazireu, não subiria navalha sobre a sua cabeça, ele não beberia bebida forte nem vinho, e ele não chegaria a nenhum cadáver ou coisa morta. Ele seria dedicado a Deus e entregue no templo. Deus atende a oração, e aqui está o contexto em que este moço está servindo ao sumo sacerdote. Queridos e amados irmãos, quando nós começamos a observar o contexto profético, histórico da chamada deste moço, quando Deus faz esta chamada, quando Deus faz ouvir a sua voz, e a sua voz ecoa no tabernáculo de Deus, e vocaciona aquele moço chamando por nome, a palavra de Deus está nos informando que a voz de Deus se fez ouvir no momento em que a lâmpada de Deus estava acesa. Perceba que no capítulo de número 3, os versículos de número 3, a palavra de Deus está nos informando: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Eis aqui o primeiro fundamento em que estava alicerçada a chamada profética de Samuel: lâmpada acesa, oh glória! A palavra de Deus está nos informando que essa lâmpada é uma referência ao castiçal de ouro, uma peça, um utensílio do tabernáculo que ficava no santo lugar, pois a palavra de Deus nos informa que a estrutura do tabernáculo, na parte de fora existia 2 utensílios. Logo na chegada estava o altar do holocausto, o altar de bronze. Depois do altar de bronze estava uma pia. A palavra de Deus nos ensina ainda que na parte interna
No santo lugar, no lado direito estava a mesa dos pães, no lado esquerdo estava esta lâmpada ou castiçal de ouro, que deveria estar aceso de contínuo durante toda a noite. O brilho daquela lâmpada tinha que resplandecer diante do templo, diante do tabernáculo de Deus. O seu fogo tinha que estar aceso, a sua lamparina tinha que estar acesa, tinha que aquecer aquele ambiente, tinha que resplandecer naquele ambiente. E é justamente no momento de escuridão, no momento de noite, pois a Bíblia nos informa que ele estava deitado, que Samuel também já estava deitado, já era um momento de noite, já era um momento de madrugada, e de repente, antes que essa lâmpada se apagasse, porque ela começa a perder o brilho quando começa a clarear o dia, é aí que entrava o sacerdote para fazer a manutenção, porque a lâmpada diminuía a sua intensidade. O sacerdote de manhãzinha entrava para que a sua chama novamente fosse acesa, aleluia, com a manutenção daquele utensílio. Mas a palavra de Deus é bem específica: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, antes que o brilho perdesse a sua intensidade, Deus fez ouvir a sua voz e chamou o moço Samuel. Este é o primeiro fundamento em que está alicerçada a nossa chamada, queridos. A lâmpada de Deus não pode apagar. Glória. Em um momento de trevas em que vivemos, em um momento de escuridão que vivemos, em momentos que este mundo jaz no maligno, em que vivemos os últimos dias da igreja nesta terra, este mundo jaz no maligno, é um mundo de pecado, é um mundo de trevas, é um mundo onde o governo humano é governado sob a influência de Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia: ainda há uma lâmpada de Deus acesa, oh glória, e essa lâmpada não pode se apagar em momento de escuridão. Eu louvo a Deus, porque tudo que foi escrito para a nossa edificação. A palavra de Deus nos orienta que esta lâmpada e que este castiçal no Novo Testamento, nessa dispensação que se chama graça, esta lâmpada sou eu, esta lâmpada é você, esta lâmpada é a igreja do Deus vivo. Em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 20, a Bíblia está nos ensinando: eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste, João, são as 7 igrejas, oh glória. E a igreja, sendo o castiçal de Deus, a lâmpada não pode se apagar. O brilho dessa lâmpada tem que resplandecer em um mundo de trevas. É por isso que Jesus, ensinando aos seus discípulos, irmãos, Jesus chamando os seus discípulos, Jesus disse: ei, vocês são o sal da terra, oh glória, e vocês são a luz do mundo, vocês são a luz deste mundo, vocês são o brilho da glória de Deus para este mundo em trevas. E a palavra de Deus está nos ensinando essa noite que nós somos o castiçal, que nós somos a lâmpada, e essa lâmpada não pode se apagar. Essa lâmpada não vai se apagar, primeiro porque Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro, oh glória. Jesus está andando no meio dos 7 castiçais. A palavra de Deus está nos ensinando em Apocalipse: sou eu aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. É Jesus como que fazendo a função do sacerdote, vendo a intensidade da lâmpada da igreja que estava em Éfeso. É Jesus caminhando e encontra a igreja de Esmina e vendo começar a intensidade da sua lâmpada. É Jesus caminhando e vai para a igreja de Pérgamo e vendo a intensidade da sua lâmpada. Assim como Jesus andou
taça de ouro, aqui representado as 7 igrejas da Ásia. Esta noite, Jesus está caminhando entre nós, vivendo a intensidade da lâmpada dessa igreja. E eu vi uma boa notícia: a lâmpada não vai se apagar. A lâmpada não vai se apagar, porque Jesus, o nosso sacerdote, caminha no meio da gente, está no meio da gente, e essa lâmpada vai aquecer, essa lâmpada vai aumentar o seu brilho para a glória do nome de Jesus. Oh, glória! Onde está aqui o castiçal de Deus? Cadê o castiçal de Deus aqui? Onde está o castiçal, a lâmpada de Deus, a lâmpada de Deus? Onde são as lâmpadas de Deus aqui? Você é a lâmpada de Deus. E este brilho, essa glória, essa presença de Deus tem que estar aceso de contínuo, porque o fogo tem que arder. O fogo tem que arder continuamente e ele não pode se apagar. Glória, aleluia, oh, glória, aleluia, queridos. Glória a Deus. Biblicamente, nós encontramos pelo menos de forma literal 3 lâmpadas que Deus utilizou nessa terra. De forma literal, há 3 personagens, há 3 pessoas, há 3 homens que foram lâmpadas de forma literal. Eu estou afirmando. O primeiro personagem que quero trazer nesta meditação de que nós somos uma lâmpada foi Moisés. A Bíblia diz que Moisés, como lâmpada de Deus, após passar 40 dias e 40 noites na presença de Deus, ele desceu com as tábuas da lei. Ele quebra as tábuas, ele retorna para o Monte Sinai e passa mais 40 dias e mais 40 noites. Quantos dias e quantas noites agora? São 80 dias e 80 noites na presença de Deus. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Quando Moisés desceu, depois de passar 80 dias e 80 noites na presença de Deus, no cume do Monte Sinai, que o monte fumegava, tremia de tanta glória, de tanta presença de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés desceu, a glória de Deus estava estampada no rosto de Moisés, de tal forma que quando os filhos de Israel olhavam para o rosto de Moisés, temeram, porque viram a glória de Deus, e Moisés colocou um véu no seu rosto. Oh glória, oh glória! Tamanha foi a glória, tamanha foi a presença de Deus na vida de Moisés, e essa glória refletiu diante do povo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que para ser uma lâmpada de Deus, eu preciso estar limitado, subordinado aos preceitos da palavra de Deus. Moisés passou 80 dias e 80 noites recebendo as diretrizes, os princípios, os mandamentos, os preceitos, as leis, os estatutos. Quando o crente se dispõe a viver a palavra, quando o homem se dispõe a viver a palavra, quando uma crente se dispõe a viver a palavra, quando o obreiro se dispõe a viver a palavra, não tenha dúvidas que há de ser uma lâmpada nas mãos de Deus para este mundo, porque a palavra de Deus nos ensina que lâmpada para os meus pés é a tua. A palavra é o quê? Lâmpada para o... e ela é luz para... oh glória, oh glória, oh glória! Quem tem como referência a palavra tem luz nos pés e tem luz no caminho. Oh glória, oh glória, oh glória! A sua vida é uma vida que brilha, brilhando a glória, resplandecendo a glória, o reflexo, porque está subordinado à palavra de Deus. Querem ser
Oh glória, oh glória. Pregue a palavra. Oh glória, medita na palavra de dia e de noite e farás prosperar o teu caminho. O segredo é viver a palavra. É viver a palavra. É viver a palavra. Onde será a palavra de Deus? Levante assim a palavra de Deus assim. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, queres ser lâmpada? Aqui está o segredo, a palavra. A palavra. Queres brilhar como lâmpada? A palavra. O segredo é a palavra, viver a palavra, pregar a palavra. Oh glória, meditar na palavra e a palavra será luz. O segundo personagem que foi lâmpada de forma literal foi Jesus. Capítulo 17 de Mateus. Jesus chama 3 discípulos para a oração: Pedro, Tiago e João. E Jesus está orando, de repente Jesus transfigurou-se. Oh glória! Jesus estava assim, de repente ele transfigurou-se. A lâmpada de Deus começou a brilhar. A glória de Deus começou a resplandecer. Oh glória, oh glória, oh glória. De repente apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. De repente houve um estrondo, uma nuvem os cobriu. Eles caem com o rosto por terra, curvado diante daquele resplendor e diante do estrondo. E de repente ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho, glória. Porque quando eles ergueram os olhos, ninguém mais viram senão Jesus. E a voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Aleluia. Querem ser lâmpada de Deus? Querem ser lâmpada de Deus? Aqui eu aprendo uma outra qualidade. Moisés está na figura do amigo de Deus. Elias está na figura do servo de Deus. E Jesus assume a identidade de filho de Deus. Irmãos, queres ser lâmpada de Deus para este mundo de trevas? Assuma a tua identidade espiritual. Aleluia. Assuma a tua identidade espiritual. Moisés na identidade de amigo de Deus, Elias assumindo a identidade de servo de Deus, e Jesus assumindo a identidade de filho de Deus. Assuma a tua identidade no reino de Deus, para que tu brilhes como lâmpada de Deus para essa geração. E qual é a nossa identidade, Daniel? Vós sois geração eleita. Aleluia. Vós sois o sacerdócio real. Vós sois a nação santa, o povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória, 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 glória. Assuma a tua identidade no reino espiritual e seja a lâmpada de Deus na terra. O terceiro personagem que foi lâmpada de Deus, de forma literal, foi Estevão. Oh glória. A Bíblia diz que Estevão está pregando. Estevão está anunciando as palavras do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo que foi recebido na glória. Estevão está pregando, e pela pregação ele foi preso. A Bíblia diz que tiraram Estevão fora da cidade. Uma multidão odiou Estevão, o colocou no meio, e a Bíblia diz que aquela multidão, cada um pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão.
Neste contexto em que Estevão está sendo apedrejado, o contexto bíblico nos informa que quando eles fixaram o olhar em Estevão, a Bíblia diz: e viram o seu rosto como o rosto de anjo. Glória! A glória de Deus pairou sobre a vida de Estevão. A glória de Deus estava estampada na vida de Estevão. Estevão olha para o céu e Estevão diz: eis que vejo os céus abertos. Aleluia! E o Filho do Homem impera à destra de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas a palavra de Deus nos ensina o segredo, que o rosto virou como o rosto de anjo, e que os céus se abriram para Estevão, é porque a palavra de Deus disse: e Estevão cheio do Espírito Santo, fixou o seu olhar no céu e viu os céus abertos. Querem ser lâmpada de Deus? Então encha-se do Espírito. Dá para dar glória aí ou está difícil? Aleluia! Primeiro viva a palavra, se alimente da palavra, pregue a palavra, ouça a voz de Deus, viva sob o comando da voz de Deus. Em segundo lugar, assuma a tua identidade. E em terceiro, encha-se do Espírito. Do Espírito. Paulo ensina: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo ensinando aos Tessalonicenses, ele ensina dizendo: não extingais o Espírito. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Não apagueis a chama, o fogo do Espírito que está em vós. Não apagueis, pelo contrário, intensifique. Aumente essa chama. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Encha-se do Espírito para ser lâmpada de Deus em um mundo em trevas. Oh glória, oh glória. Deus quer aquecer os nossos corações. O Espírito de Deus está aqui essa noite. E eu não quero sair daqui da mesma maneira que cheguei. Eu quero sair daqui mais aceso, mais resplandecente, mais cheio, mais aquecido pelo Espírito Santo de Deus em minha vida. Oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, Raya Shama Raya Requerendo Raya Shama Oh aleluia, 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 aleluia. O primeiro fundamento da nossa chamada: lâmpada acesa. aleluia. Segundo fundamento da nossa chamada em Deus: Aleluia, Deus. raridade de Deus. Glória a Deus. Perceba aqui no capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, a palavra do Senhor no versículo 1 está nos informando: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali. A palavra do Senhor era rara. Em outras traduções, era de muita valia. O segundo fundamento, irmãos, que sustenta a nossa chamada em Deus, se chama raridade
de Deus. Aleluia. Olhe para o seu irmão de forma carinhosa e diga assim: aquilo que é raro, Deus vai te conceder. Ele não entendeu, senão tinha dado glória. Diga assim: Deus tem nessa noite raridade para te dar. Aleluia! Oh glória! Eu creio nessa palavra. Deus tem raridades. Escute aqui, por gentileza. Para falar dessa raridade que Deus concedeu, firmou o ministério de Samuel, eu preciso compreender e ir para Números, no capítulo de número 7, no versículo de número 89. Perceba o que nos ensina Números, capítulo 7, e o versículo 89, para eu compreender o contexto da raridade de Deus para o ministério de Samuel. A palavra de Deus nos informa: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor. Qual era o propósito de Moisés entrar na tenda da congregação? Falar com quem? Com o? A outra pergunta é: o que é essa tenda da congregação? O que é essa tenda da congregação? Quem dos irmãos se habilitará a informar? Essa tenda da congregação é o tabernáculo. Oh glória! Deus chamou o moço onde? O moço estava onde? Oh glória! Perceba que Moisés, quando entrava na tenda, essa tenda aqui não é a tenda de Moisés que ficava à porta da tenda da congregação. Essa expressão tenda da congregação, porque todas as tribos ficavam como que rodeando. No meio do acampamento estava a tenda da congregação. Nos fundos ficavam os meratitas, do seu lado direito os gersonitas, e do lado esquerdo ficavam os coatitas. Na frente da porta da tenda da congregação tinha duas tendas: a tenda de Moisés e de Arão. Moisés não está na sua tenda, Moisés está entrando no tabernáculo de Deus. A Bíblia está me informando que quando Moisés entrava, ele tinha um propósito. Porque quando eu aceitei a Cristo no início da minha fé, eu aprendi que apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Glória a Deus. Isso não está errado, está certo. Mas no período em que Moisés viveu, durante 40 anos, na peregrinação do povo pelo deserto, o único que diariamente, quando ia falar com Deus e entrava para falar com Deus no Santo dos Santos, era Moisés. Daniel, está escrito isso aí. Vamos continuar a leitura. A palavra de Deus está ensinando: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, isso implica em algo que era contínuo. Isso está ensinando que era algo praticado por Moisés. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. O que é o propiciatório, irmãos? É a tampa da arca. Oh glória! Oh glória! É a tampa da arca da aliança. Oh glória! Perceba que ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, em que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins
ficava, olha aqui por gentileza, a única peça que ficava no Santo dos Santos era a arca do concerto. E Moisés, quando queria falar com Deus, ele entrava no átrio, ele entrava no santo do lugar, e de repente ele abria a cortina e se ajoelhava diante da arca do concerto. Na arca tinha uma tampa por nome de propiciatório, onde tinha a figura de dois querubins, uns com asas voltadas para o outro, glória, e dentro deste círculo que formava estava a Shekinah de Deus, a presença de Deus. É por isso que a arca representava a presença de Deus. E quando Moisés começava a falar, a Bíblia diz que no propiciatório de cima da Shekinah, que estava centralizada entre as asas dos querubins, naquele propiciatório falava com Moisés. Oh, glória! Glória! Eita Deus poderoso! Daniel, o que tem a ver com a raridade de Deus? Quando nós vamos para Samuel, capítulo de número 3, eu gosto dos detalhes da palavra. Capítulo 3, não perca atenção por bondade. O versículo de número 3 está escrito: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o que aconteceu? Chamou o Senhor a Samuel. Aquilo que apenas Moisés vivenciou em ouvir a voz que saía da tampa do propiciatório, aquilo que foi